Amigos queridos, nesta manhã radiosa em nossas vidas, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, qual faziam os primeiros cristãos, que se recolhiam para refletirem sobre verdades de vida eterna que Jesus havia deixado para nós, para mergulharmos na lei do amor que nos conduz a todos e sentirmos a presença de Jesus em nossas vidas, a sua presença misericordiosa auscultando os nossos corações para prover-nos do nutriente do Espírito, dos sentimentos sublimes de que tanto somos necessitados. Que o nosso momento de reflexão sobre as sábias leis de Deus sejam vivificadas em nossas ações, onde quer que estejamos, para que o ato de servir seja a nossa oferenda singela do pouco que construímos em nós, mas que desejamos servir a todos que nos cruzarem o caminho. Abençoa, Jesus, todos nós, irmãos em humanidade, e guarda-nos em sua paz, hoje e sempre. Assim, Mestre amado, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item que nós estamos mergulhados para profundas reflexões é a loucura e o suicídio. Então, o Espírito Verdade, que representa o pensamento do Cristo na Terra, coloca 3 categorias que são derivações de uma mesma, mas que, para nós entendermos o mecanismo espiritual daqueles que buscam interromper a vida física pensando que a vida se interrompeu e quando não, é apenas uma existência. O descontentamento, a insatisfação, a queixa contumaz são estados vibratórios dos nossos sentimentos pela ausência da gratidão a Deus por tudo que a vida nos oferece. Tanto os fatos positivos que nos fortalecem, quanto os desafios que também nos fortalecem quando superados. Então, a insatisfação é própria de espíritos que nunca desenvolveram a gratidão a Deus, a Jesus, ao próximo, à vida, ao mundo, e por isso, por tudo se queixam. Porque se sentem merecedores, porque se sentem necessitados de que seus caprichos e as suas paixões sejam correspondidas. Uma outra característica muito pertinente é a incredulidade, porque a incredulidade nos faz criar fantasias e novas crenças ou antigas crenças que nós arrastamos ao longo dos milênios. Estamos tão arraigados a essas falsas crenças que nós descontinuamos o pensamento na verdade. E por isso, se o pensamento está descontinuado da verdade, ele está no estado alienado. E o outro grande grupo que engloba tudo isso, ou tudo isso se reverte no que chamamos materialismo. Então, o Evangelho nos traz essa questão e dizendo para nós que o Espiritismo muito tem contribuído
E é considerável o número de suicídios que a doutrina espírita tem impedido, quando não seja uma doutrina falada e explicada, mas uma doutrina vivenciada. E podemos dizer que hoje as casas espíritas, dada a frequência altíssima de ideações suicidas, de tentativas suicidas, que nós estamos vivenciando no mundo, tão equivalente a um processo pandêmico coletivo e tão equivalente a obsessões coletivas que também estamos vivendo, é nesse reduto espiritual de grandes dificuldades que a casa espírita precisa ser um porto seguro para estes dos nossos irmãos que vierem buscar alento, esperança, força, coragem, bom ânimo. Então, nós trouxemos de Emmanuel uma lição que fala prevenção contra suicídio. É do livro Pronto Socorro, que é uma compilação de mensagens, por certo, também se encontra em outros livros. E olha o que Emmanuel mostra para nós sobre esse processo preventivo. A ideia já está instalada naquele campo mental, porque são ideias que já trouxemos conosco de um passado desastroso. Trouxemos também, na nossa anterioridade, as más paixões. E as más paixões nos arrastam para esses processos obsessivos por fascinação. Então, há uma comunhão de pensamentos comuns no processo da fascinação, porque nenhum nem outro, nem o obsessor nem o obsediado, se sentem incomodados com a presença um do outro. O que numa obsessão nos sentimos altamente incomodados, porque ali há uma cumplicidade, uma associação mental, como diz Emmanuel em Pensamento e Vida. Essas associações, elas são imbricadas e de longa data, porque aquele que hoje se apresenta como nosso obsessor, na verdade já foi nossa vítima. E essas tramas passionais, apaixonadas, dissociadas da razão, movidas pelos impulsos mais primitivos, geram um estado interno no espírito de extremada violência. Porque tudo que nós fazemos conosco, fazemos com o outro. Tudo que fazemos com o outro, fazemos a nós mesmos sempre. Então, se nós somos capazes de elaborar atos cruéis e violentos contra nós mesmos, nós somos capazes igualmente de provocar isso nas pessoas. E é este o motivo pelo qual gerou-se culpas, remorsos, fixações mentais, clichês mentais. E olha que trama complexa. Para reabilitar um espírito que já vem de vários suicídios, ele vai precisar de muitas encarnações de reabilitação progressiva, seja na constituição perispirítica, em consequência no campo mental, e em decorrência disso nos seus relacionamentos. Então, quando a ideia de suicídio, porventura, te ocorra à cabeça, te assome à cabeça, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus. Mas o incrédulo não acredita na bondade de Deus. Ele quer que, entre aspas, Deus o satisfaça nas suas puerilidades, nos seus desatinos. Deus que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Então, as leis divinas organizam novas reencarnações para nós sairmos ou nos distanciarmos daquela complexidade em que estávamos enredados, chamado loucura, estados avançados de demência, aplaudidos socialmente no contexto social do planeta,
nós estamos aplaudindo situações absolutamente distantes da lei de Deus. Mas nós fomos situados pela lei a retornar, a refazer o caminho. Então, em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Se nós dimensionássemos verdadeiramente o valor da prece, porque amigos espirituais que nos amam estão ao nosso lado quando estamos com essas ideias perniciosas de interromper uma existência, porque a vida não interrompemos. Com essas ideias doentes, amigos espirituais querem o nosso êxito, estão muito próximos, mas precisam encontrar uma brecha em que se apoiarem para trazerem para nós o socorro. E esse recurso é a prece sentida, a prece que parte dos seus melhores sentimentos. E você será, e nós seremos, e já fomos socorridos por esses espíritos. Uma outra condição de socorro: medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Por isso que eu estou falando da ingratidão, porque o espírito que não tem gratidão, ele olha na sua família aqueles todos que o amparam, aqueles todos que o protegem, aqueles todos que estão com ele e não vê ninguém. Porque o espírito está voltado só para si. Ele está cego para identificar o bem que ele recebe daquela ambientação reencarnatória. Ainda que não lhes conheças de todo o afeto que te consagram, essa frase é importante, nós desconhecemos, porque não há registro em nós de bons sentimentos. Aqueles que estão conosco podem ter grandes afetos por nós, mas nós não temos receptores. Então não adere em nós aquela afetividade. Nós recebemos e aquilo escorre. E, portanto, não identificamos o quanto pessoas zelam por nós, o quanto de cuidados recebemos por aqueles espíritos que Jesus permitiu estivessem conosco, e não só no ambiente familiar original, como nosso grupo de convivência entre amigos, aqueles que nos queremos bem. Ainda que não lhes conheças de todo o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um, porque se aquela pessoa nada vale para mim, eu não posso dimensionar o quanto eu sou significativo para aquela pessoa, porque não há reciprocidade. Então nós estamos entrando no ensimesmamento que gera um vazio. O espírito fica gélido, ele fica sem o calor dos bons sentimentos. E fica enredado na trama do passado. Então, o seu campo mental, o seu pensamento está fixado na sua anterioridade, o presente está na ociosidade e o futuro o atemoriza. Então, essa é uma síndrome muito própria, né, dos espíritos que trazem tendências, ideias de interromper a existência. Então, não reconheces para medir quanto vales para cada um deles. É razoável ponderes quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti. Falamos agora mesmo que tudo que é violência que nós criamos nasce da nossa crueldade. E nós não nos importamos de sermos cruéis com aqueles que deixaremos. A dor que causaremos a filhos, a pais, a cônjuges, a dor que eu causo no outro, não me importo. Muitas vezes existe uma intenção subjetiva de vingança. Porque aqueles que reencarnam conosco estão nas nossas tramas do passado. E o ato mais expressivo da vingança é o suicídio.
porque eu vou querer machucá-los tanto, fazê-los sofrer tanto, então sou capaz de ser cruel. Eu gostaria muitíssimo que nós refletíssemos neste estado de crueldade, que é a base de todo o processo demencial do espírito, que é a base do desistir da existência e que tem como estrutura mais profunda a vingança. Então, para nós irmos seguindo progressivamente a sequência do Emmanuel, nós gostaríamos de dizer que muitos desses espíritos reencarnam em famílias bem estruturadas e muitas vezes pessoas do bem, pessoas amorosas, que é a providência divina agindo para que ele tenha recurso para não sucumbir. Mas talvez coubesse aos pais um despertamento de que na primeira infância a criança já precisa fazer a prática do bem ao próximo. Esse exercício, porque ela vem com o esquecimento do passado, ela está receptiva ao novo processo educativo, e se ela acompanha fisicamente os pais, hoje nós vamos no hospital. Pegue um hospital de retaguarda para doentes terminais e vamos todas as semanas para que haja uma sensibilização pela dor do próximo. Vamos visitar os orfanatos de crianças que clamam pelo um colo porque nunca tiveram pais que os agasalhasse nos seus sentimentos. Vamos levá-las todas as semanas a servir alguém que passa fome. E assim vamos levá-las a belos jardins para que ela descubra o novo momento do planeta em que ela vive. Vamos levá-las a descobrir o valor que tudo tem na nossa vida. E este exercício legítimo daqueles que nos arrastam para o bem vão quebrando as estruturas do egoísmo primitivo que ainda nos encontramos enredados por paixões. Então, o processo educativo é realmente a educação do espírito, a ação mais saneadora dos nossos processos de tormentos íntimos. Sempre nós ficamos muito consternados com nossos irmãos que alimentam esses pensamentos de suicídio ou que praticaram esse ato e se encontram em extremadas dificuldades. Não tem como nós falarmos desse assunto sem que as fibras mais íntimas do nosso coração vibrem em favor deles, porque é de fato uma situação que necessita da misericórdia de Deus, nosso Pai. Então, é impossível nós buscarmos um padrão de motivos que levam um espírito a uma situação tão dolorosa, porque os motivos são inúmeros. São de tantas naturezas que não seria possível nós classificarmos isso. Mas é possível que nós possamos refletir profundamente nas causas. E essas causas estão no espírito. E nós estamos, nesses dias, falando de causas, das origens que levam o espírito a pensar sobre isso. E como o próprio Evangelho nos mostra, sem nenhuma sombra de dúvida, o processo obsessivo
é um dos principais. E é óbvio que o processo de obsessão começa na auto-obsessão, naquilo que nós trazemos dentro de nós que precisa de transformação urgente, que necessita, são áreas de muita obscuridade que necessitam da luz do Evangelho. Então, nós estamos absolutamente convictos de que ninguém vai abandonar ideias longínquas e tão presentes ao mesmo tempo, se não adentrar nesse conteúdo extraordinário que Jesus trouxe para nós. Porque a busca pela morte ou pela não existência é contrária à vida. E Jesus deixou claro para nós que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, não há vida para o espírito se ele não compreender o que Jesus trouxe para nós. E nós estamos desejosos de fazer um comentário de 2 textos que está no livro Entre Irmãos de Outras Terras, que são intitulados Supercultura e Calamidades Morais e Convite ao Pensamento. Nós vamos comentar ao mesmo tempo esses 2 textos. Um é de André Luiz, outro de Emmanuel. Começando então com o Convite ao Pensamento. André Luiz diz assim: achamo-nos à frente de um mundo em reforma. Olha que importante isso. Achamo-nos à frente de um mundo em reforma. E nós sentimos isso na nossa intimidade. Que está havendo uma transformação tão intensa e imensa que nós nem conseguimos, por mais que nos empenhemos, nós não conseguimos vislumbrar aonde isso vai dar, porque as transformações, elas estão aí numa velocidade muito grande. E o convite é que essa reforma que nós estamos vendo externamente, ela se estruture na nossa intimidade. E ele continua: casa em transição e refazimento. Casa em transição e refazimento. Lógico que ele está falando da Terra, mas nós somos uma casa, cada um de nós é a sua casa mental. E sem nenhuma sombra de dúvida, não há para o espírito maior refazimento, para os espíritos com extremadas dificuldades como nós mesmos, não há maior refazimento do que quando estamos no corpo físico. Nós nos refazemos muito encarnados, porque muitos de nós nos encontrávamos em ambientes muito difíceis no mundo espiritual. E reencarnar refaz as nossas energias mais íntimas. E ele continua: entre as acomodações do antigo e os desafios do novo, somos trazidos a erguer um cenário para os valores da alma. O Evangelho nos mostra várias vezes que o único motivo pelo qual nós estamos aqui é para a aquisição dos valores morais, e o corpo, os órgãos, os tecidos nos auxiliam a isso. Então, que valores morais eu percebo que esta existência
está consolidando em mim a intimidade que eu não trouxe. Quando nós pensamos sobre isso, nós vamos criando antídotos, porque não há antídoto maior para o simples existir ou para os pensamentos e atos suicidas que não seja os valores morais. E é necessário que todo o tempo nós perguntemos: que valores nesta existência estão sendo estruturados em mim e, portanto, eu me encontro mais feliz, mais plena de estar aqui. E é esse tipo de pensamento e de entendimento na nossa intimidade que vai alicerçando em nós vigor e força para iniciar e não mais interromper o viver do Espírito. Porque quando o Espírito adentra numa reencarnação e ele entende isso e começa a viver, ali se instala um divisor de água. Nunca mais ele vai morrer. A morte passa a não existir mais para ele. Então, um espírito que esteja na Terra agora, vivendo e não existindo, se ele tiver um infarto do miocárdio e cair morto, o que vai acontecer com ele minutos depois? Ele vai se libertar do corpo, ele vai adentrar numa atmosfera tão feliz quanto aquela que ele estava vivendo, porque é a sua intimidade que estrutura isso. E para ele não tem velório, para ele não tem sepultura, para ele não tem morte, porque ele abandona a velha roupa e prossegue fazendo exatamente tudo aquilo que ele estava fazendo, só que com muito mais primor, com muito mais vigor, com muito mais coragem. Então nós precisamos inaugurar na nossa vida, no ser espiritual que nós somos, no espírito que somos, esse tempo. E nos sentirmos vivendo todo o tempo todo. E a vida do espírito depende muito do amor. Porque aquilo que eu estou fazendo com amor, nós não abandonamos. Então, eu olhar para um companheiro, eu olhar para a companheira, para o filho, para o amigo, olhar para aqueles que estão ao meu redor, que vamos juntos fazer alguma coisa, desde as coisas mais simples até as mais complexas, esticar, deixar fluir de nós o sentimento, porque é o sentimento que vivifica, que nos torna vivos, a vida abundante, que Jesus nos ensinou. E foi Jesus que nos ensinou a sentir. Por isso que a gente não avança sem o Evangelho.
E André Luiz continua. O materialismo inventou máquinas capazes de sustentar o mínimo esforço físico para o homem na Terra, mas não lhe suprimiu as aflições do espírito. Quanto mais supercultos os povos do planeta, do ponto de vista do cérebro. Olha que importância isso que nós estamos falando. Quanto mais supercultos os povos do planeta, do ponto de vista do cérebro, mais ampla a taxa dos sofrimentos de natureza moral. Porque vamos imaginar espíritos que são supercultos. Exemplo, Chico Xavier. Imagina que o Chico, ao psicografar toda a sua obra, ele entrou em contato com todos esses espíritos que representam a cultura humana. Cultura humana. Então, é evidente que esse espírito é um espírito extremamente culto, mas a cultura dele não é cerebral, mas é uma cultura onde o cérebro e o coração têm o mesmo pulso, a mesma intensidade. Então, esse conhecimento que nós estamos falando há dias, né, que nós julgamos ter, que nos orgulhamos dele, que queremos reconhecimento por ele, que expressa uma cultura do cérebro, causa no espírito danos morais. Conquanto indispensáveis na economia do progresso, os títulos acadêmicos e os avanços técnicos não curam as moléstias do pensamento. Nenhum título de nenhuma natureza, acadêmico ou não, né? Nenhum título, nenhum conhecimento cerebral que não está estruturado no sentimento, nenhum conhecimento tira do espírito o sofrimento. Muitas vezes intensifica. Os avanços técnicos não curam as moléstias do pensamento e nem arredam do caminho o fogo das paixões, das más paixões. Somos convocados hoje a trabalhar na desmontagem. Olha que espetacular, gente. Somos convidados hoje a trabalhar na desmontagem das armadilhas do suicídio. Desmontar as arapucas. Aquilo que pode nos pegar e nos prender. E no combate à praga da obsessão. Aqui eu gostaria de falar fazer um comentário, que na Revista Espírita, Kardec comenta o caso de um jovem de 20 anos que fica deliberado de provocar o suicídio e ele passa por uma ponte e embaixo tem um barqueiro que está observando esse jovem e quando o barqueiro olha, ele pula no rio. E o barqueiro desesperadamente vai em busca dele, socorre, tira ele da água, mas quando ele coloca no solo, vê que ele já está morto.
E ele carregava dentro dele um envelope, pedindo perdão ao pai por aquele gesto e explicando que ele escutava uma voz desde a infância que o convidava àquele ato. E Kardec, então, numa reunião mediúnica, evoca o espírito que não estava em condições de se comunicar, mas aquele que o estava amparando revela que aquele fato ocorrido era próprio de um processo de obsessão, que ele havia, na última existência, sido um espírito tão cruel com a esposa que ela, não suportando os maus tratos, parte para o suicídio e estabelece um pensamento fixo de conduzi-lo àquela situação. E então, todos os dias da vida dele, ele escuta o chamado, aquele chamado, e ele, tendo uma consciência culpada, não suporta e atende aquele movimento. Então, o que esse texto está dizendo é que nós estamos sendo convocados, e a palavra é muito forte, nós estamos sendo convocados para trabalhar na desmontagem das armadilhas do suicídio e no combate à praga da obsessão, desarticulando as brechas do tédio e do desânimo, da angústia e da descrença. Então ele vai revelando, né, que nossos atos, você veja, esse espírito que nós estamos falando, ele não tinha, muito provavelmente, isso não é dito, mas dá para compreender, ele não tinha um registro de suicídio. Mas aquilo que ele trouxe dentro dele e que não foi percebido pela sociedade em que ele vivia, pelos parentes que conviviam com ele, porque aquela crueldade praticada contra a esposa numa existência pretérita, obviamente que ainda estava dentro dele. Mas, não tendo o conhecimento do Espírito eterno que nós somos, nós não atentamos para aqueles que nos cercam sobre as suas tendências e não atuamos de forma a sanear com mais precisão e de forma mais adequada aqueles conflitos íntimos, para que aquelas ideias possam se dissipar. Daí a importância desse conteúdo extraordinário da doutrina espírita para nos auxiliar, para esse conhecimento profundo de nós mesmos. Porque temos falado aqui que o maior benefício que a doutrina espírita pode fazer por nós mesmos, além do conteúdo que ela nos traz, é nos auxiliar a saber quem somos, as nossas características de personalidade, as nossas más tendências, as nossas habilidades, aquilo que trouxemos em nosso espírito que pode se opor a processos obsessivos graves. E a evangelização de espíritos, sem nenhuma sombra de dúvida, é a maior contribuição até agora, no meu ponto de vista, de percebermos com mais profundidade o espírito que somos. Porque a doutrina espírita esclareceu para nós que nós temos pensamento, que nós temos memória, que temos livre-arbítrio. Esclareceu para nós que temos inteligência. Mas a evangelização de espíritos mostrou como funciona o nosso pensamento. Nos levou a entender como eu penso, como eu sinto.
E esse movimento nos permite um entendimento muito profundo do ser espiritual que nós somos, que é um antídoto. Entender como eu funciono e me socorrer ante as questões que podem me levar a uma situação de desafio, pode interromper processos seculares de estruturas arcaicas que trazemos dentro de nós, que podem nos levar à desistência da vida. Vamos fazer a nossa prece, amanhã continuamos. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de sentir a sua presença, para te agradecer por tudo que temos recebido, pelo amparo generoso que cerca as nossas vidas. Agradecer, Mestre amado, a sua presença, o seu amor, as tuas lições de vida eterna. Fortalece-nos para que possamos vencer a nós mesmos, para que os valores possam ser estruturados em nossas almas e nos fazermos espíritos mais felizes. Queremos agradecer a presença generosa dos amigos encarnados e desencarnados, que nos estimulam ao progresso, ao bem e à verdade. Rogamos nesta hora, Senhor, que os bons espíritos que nos assistem possam socorrer nossos irmãos que voltaram ao mundo espiritual, cercados de dores, de equívocos, que partiram pelo suicídio, que eles possam ser encontrados, socorridos, amparados, que possamos doar do nosso ectoplasma para auxiliá-los, que Jesus, com sua equipe socorrista, que Maria, com as suas servas amorosas, possa ampará-los, conduzi-los a ambientes seguros e falar ao íntimo desses irmãos que sofrem, que novas oportunidades haverão de surgir, em que em tempo previsto novas existências se farão como oportunidades redentoras. Rogamos a Ismael, este espírito que Jesus destacou para cuidar desta nação, destinada a ser a pátria do Evangelho, quando todos nós brasileiros nos tornarmos espíritos dispostos ao bem e à verdade, quando ocuparmos os nossos lugares, nos tornando honestos, operosos, quando os nossos corações vibrarem na prática as lições de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.